Olá, meus amados. Hoje atrasamos 10 minutos, são 5:10. Tudo bem com vocês? Como está sendo a tarde do domingo, primeiro dia da semana? Eu já tive atividades no campo, na roça, foi muito bom. Colher mamão, olha, mamão tá ficando muito bom, gostoso. Muito bom. Na outra vez, na semana passada, nós prometemos que iríamos falar sobre a lei. Isso porque uma senhora fez a pergunta: que lei que foi abolida? O que sobrou então? Leis cerimoniais, leis morais, enfim. E ela fez a pergunta para não ter mais qualquer equívoco. Então, nós vamos referir hoje à tarde sobre este assunto. Mas vamos basear na Bíblia, não no pensamento de uma pessoa meramente. Na semana passada, que nós estudamos Romanos capítulo 5, nós lemos, finalizando a transmissão, Romanos capítulo 5, verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim muitas pessoas desfrutam dessa graça. Realmente desfrutar a superabundância da graça de Jesus Cristo, algo extraordinário. E as pessoas, por estar desfrutando da graça, vive da forma que bem entende. Vive da sua própria vontade, não a vontade de Cristo. E assim aparece todos aqueles hábitos do velho homem. E sempre acha que estou na graça de Jesus Cristo, é isso que é importante, fim do papo. E por causa disto, existe então outro lado. Não, tem que guardar a lei. A lei cerimonial, isso acabou na cruz de Calvário, mas a lei moral não. Então nós precisamos guardar a lei moral. E realmente fica certa confusão para quem não pesquisou a Bíblia. Então fica simples, né? Um lado, estou sob a graça e então posso viver do jeito que eu bem entendo, e onde abundou o pecado, superabundou a graça, estou perdoado, estou salvo, pronto. É uma vida muito simples, muito fácil. Aí outro lado, querendo guardar a lei moral que não foi eliminada na cruz de Calvário, então vive rigorosamente segundo a lei moral e a vida torna-se um tanto pesada, cheio de regras, além da lei, 10 mandamentos, e cada um faz as suas regrinhas, né? Bom, então vamos ver o que a Bíblia diz. Nós precisamos entender realmente o que a Bíblia diz. Não é que eu acho, assim que o pastor me explicou, não é nada disto, mas sim, você mesmo deve pesquisar a palavra da vida para que você tenha a vida e você ser firme
na verdade. Não é que um diz isso, outro diz aquilo, então, ora, de acordo com sua conveniência, eu opto por esse lado ou opto por outro lado. Não é desta forma. Então, vamos ler a palavra de Deus para nós termos a plena certeza e termos a firmeza inabalável. Vamos para capítulo 6 do livro de Romanos, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum! Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Olha aí, que coisa linda que o apóstolo Paulo fala. Exatamente para aquelas pessoas que falam que estou sob a graça, todos os meus pecados estão perdoados, portanto eu posso pecar, posso permanecer nesse hábito anterior e superabunda a graça e vamos nessa. Será que Paulo concorda com isto? Ele fala, de modo nenhum. Não é porque tem superabundância de graça, então você continua pecando. Não é isso que Paulo está falando. Superabundância da graça é um tremendo presente para nós, para quem peca. Isso é ponto final. Agora, por causa da superabundância da graça, eu vou continuar pecando? Eu vou falar ao nível da célula. A gente vê claramente que dentro da célula existe o sistema de reparo. Sistema de reparar qualquer dano que ocorre ao nível de genes no núcleo da célula. Por causa desse sistema de reparo de genes, que a vida continua. Você precisa entender disto. O que é que então destrói os genes? Radicais livres. De onde vêm os radicais livres? Através do metabolismo da glicose na mitocôndria da célula e produz esse oxigênio livre que se chama radical livre. E esse radical livre, então, vai destruir genes do núcleo. E assim ocorre doença. E imediatamente, então, é acionado o sistema de reparo dos genes. Repara, traz de volta ao original. Então é cura. Cura. Que beleza, né? Você experimenta a cura toda vez que tiver dano de genes. Por causa disto, nós não ficamos doentes. Agora, lembre que radical livre é produzido através do metabolismo da glicose. Quer dizer, para produzir energia, para fazer as atividades, tem que queimar a glicose, produz energia e ao mesmo tempo produz radical livre. E esse radical livre destrói os genes. E aí vem o sistema de reparo, repara e volta tudo normal, original. Quando você precisa gastar muita energia, queima bastante glicose, consequentemente vai formar bastante radical livre. O que esse radical livre em excesso vai fazer? Destruir os
genes, provocar as doenças. Um que entendeu isso vai dizer, já que tem sistema de reparo que me traz de volta ao original, então eu posso gastar energia do jeito que eu quero. Qualquer coisa que não é da sua vontade, então grita, fica estressado. Avança e briga. Por quê? Porque tem sistema de reparo. Mas quando você estressa, em vez de você ouvir o que Jesus falou, quando alguém bate um lado, Jesus falou o quê? O que Jesus falou é vida. De outro lado, você leva outro. Você pode estar me dizendo, você é um idiota, você é inocente demais e ingênuo. Como que pode deixar que outra pessoa bate em você? Não, você tem que avançar. Isso que o mundo fala. Então, quando você avança e briga, o que acontece? Acontece que você produziu bastante energia para se defender ou para atacar, e assim, Radical Livre também produziu muito e vai destruir os seus genes. Aí você fala, que bom, ainda bem que tem sistema de reparo e eu vou ser parado. E aí na próxima vez, de novo, pá! Aí vai dizer, tem sistema de reparo, vai ser parado. Tudo bem, não tem problema nenhum. Agora você tem que entender, eu estou adiantando, próximo capítulo, Romanos capítulo 7, apóstolo Paulo descreve muito bem sobre este assunto. Mas, hoje, como é para falar sobre a lei que foi abolida, que lei que não tem mais efeito, então, estou explicando disto. Mas vamos entender um pouco. Porque você, em vez de ouvir o que Jesus falou, nosso Senhor, nosso Salvador e Redentor, Ele fala, se alguém bater um lado, dê outro, em vez de você ouvir a sua voz, porque você avança, contraria a voz de Jesus Cristo. Porque você é enganado. Enganado por quem? Por inimigo da vida. Quem é que está conduzindo a sua vida? O inimigo. Quando o inimigo conduz sua vida, depois que você avança, etc, etc, sabe o que vai acontecer? Este mesmo inimigo da vida que conduziu você para fazer sua vontade, ele agora então condena. Está vendo? Agora que você estressou, agora você vai receber. Você vai ter muita doença. Por quê? Você ficou estressado. Sua pressão vai subir. Aí você, quando é condenado por espírito maligno, dificilmente você vai escapar dessa condenação, já que você estava ouvindo atentamente a sua voz e estava agindo. Você tem que entender disto. A lei de Jesus Cristo é amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Agora você rejeitou esta lei, esta palavra da vida. Aí você ouviu o que o inimigo falou e você executou e agora está recebendo a condenação. Condenação da lei da morte. Então, dificilmente uma pessoa vai dizer,
Não, tem superabundância da graça. Porque você nunca desfrutou a superabundância da graça, mas você fez que essa superabundância da graça fosse uma graça tão barata. Eu posso pecar e superabundância da graça vai me reparar, vai me salvar. Isso não é experimentar a superabundância da graça, mas sim você tornar livre da lei da morte e sair do pecado e não ter mais aqueles hábitos anteriores antes de encontrar Cristo Jesus. Você precisa ter esta experiência de saborear a superabundância da graça de Jesus e abandonar completamente o homem velho, o velho homem. Ter uma nova vida. Então, a lei é o seguinte, se não tiver lei, você não sabe que você pecou. Por causa da lei, você sabe que pecou. Então, lei é um padrão, mostra que você pertence ao inimigo ou você pertence a Jesus Cristo. A lei faz isto. É um padrão. Agora, alguns falam, essa lei foi abolida. Lei cerimonial foi abolida, lei moral não. Então, vamos ver o que a Bíblia fala. Bom, vamos para Gálatas. Gálatas capítulo 4. Livro de Gálatas também é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Galácia. Gálatas capítulo 4, versos 21 em diante, nós lemos algo extraordinário. Muito fácil de entender. Gálatas capítulo 4, versos 21 em diante, diz assim: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Vamos entender essa parte. Abraão teve 2 filhos. Primeiro filho, Ismael. Segundo filho, Isaque. A mãe de Ismael chama-se Agar, uma escrava que servia a Sara. Então aqui Paulo fala, este filho veio a existir porque Abraão deitou com Agar, espermatozoide de Abraão alcançou o óvulo da Agar e nasceu Ismael. Bom, Isaque como que veio? Tinha espermatozoide, Abraão? Sara tinha óvulo? Não. Sara não tinha mais óvulo. Abraão não tinha mais espermatozoide. Mas o que Deus falou? Eu vou dar filho. Então, não foi pela capacidade humana de homem e mulher, coisa tão natural enquanto tiver óvulo e espermatozoide, ter um filho, gerar o filho, coisa óbvia. Mas Isaac não veio nessa circunstância.
pelo esforço humano, jamais poderia ter filho. O que Deus falou? Eu vou dar. E deu? Sim, veio. O que Deus fez? Aquilo que não existia. Óvulo e espermatozoide. O que Deus fez? Ressuscitou. Recriou. E assim veio Isaac. Veja o que Paulo faz uma alegoria no verso 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Onde que é Monte Sinai? O que significa Monte Sinai para judeus? Para você e para mim? Monte Sinai, onde foi dada toda a lei, inclusive 10 mandamentos. Monte Sinai refere isto. E então Paulo continua falando, que gera para escravidão. Esta é Agar. Verso 25. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Quando Paulo estava escrevendo esta carta, Jerusalém, lá na Palestina, na Israel, existia. E para esta cidade, Jerusalém, com seus filhos, Paulo está referindo, é Monte Sinai. Aqueles judeus que moravam em Jerusalém, da atualidade de Paulo, guardando todas as leis. Não somente leis cerimoniais, inclusive lei moral. Eles tentando guardar segundo os seus entendimentos. Melhor forma possível. Mas o que Paulo fala? Paulo fala uma palavra muito importante. Verso 25. E corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Por que escravidão? Porque está sob a lei dada no Monte Sinai. Mas, no verso 26, ele diz, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Jerusalém lá de cima é livre. Quem é que está no Jerusalém lá de cima? Quem? Deus Pai e o Filho Jesus Cristo ressuscitado e sentado na sua direita. É livre. O que quer dizer? Acabou com toda a lei? É isso que quer dizer? Sim, é isso que quer dizer. Agora, quando eu falo que acabou com toda a lei, inclusive 10 mandamentos, aí já faz uma legenda. Espera lá, calma aí. Tem alguma coisa esquisita. Eu sei que é assim. Eu também no início, quando comecei a enxergar isto, fiquei com certo medo. Opa, espera aí, o que está acontecendo? O que quer dizer isto? E aí, quando apresenta assim, alguém já tem uma pergunta e apresenta um verso da Bíblia que próprio Jesus falou. Jesus em Mateus capítulo 5. Vamos abrir a Bíblia porque é necessário que você verifique disto. Mateus capítulo 5, verso
17 e 18. Aqui diz assim, Jesus que falou: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Sabe como que eu entendia esse verso? A vinda de Jesus, ele não acabou com a lei, ele cumpriu. Ele veio para fortalecer a lei. Sabe que eu era esse entendimento. Mas preste atenção. Preste atenção. Vamos ler novamente. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Preste atenção. Jesus veio para cumprir. E 18 diz, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus veio aqui para cumprir toda a lei. Nenhum tio, nenhum i, Jesus deixou de cumprir. Cumpriu toda. Como que Jesus cumpriu? Como que ele provou que ele cumpriu toda a lei? Pela sua morte. E Deus, ressuscitando Jesus Cristo, destruiu o poder da morte. Lembra de Gênesis capítulo 3, 15? Aquela promessa que foi dada para Adão e sua mulher, que estava tremendo depois que comeu aquele fruto. Deus falando para a serpente. Vamos para Gênesis capítulo 3 e 15, para entender o que Jesus cumpriu. Toda a lei. Gênesis capítulo 3, verso 15. Deus falou para a serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe que toda a lei que Deus deu, incluindo 10 mandamentos, é para explicar que um dia virá descendente da mulher. Para quê? Para esmagar a cabeça da serpente. Toda lei consiste nisto. Por causa disto, em Romanos capítulo 10, próprio apóstolo Paulo, ele declara, Romanos capítulo 10, vamos lá. Você mesmo precisa verificar isto. Romanos capítulo 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que Cristo é?
fim da lei, porque ele cumpriu toda a lei, não deixou nenhum i, nenhum tio, mas ele cumpriu. Ai, que bom, né? Quer dizer, ele acabou todo o pecado. Se ele acabou todo o pecado da humanidade, a necessidade da lei? É por causa da lei é que você percebe que pecou. Não é assim? Falei que lei é padrão para apontar que tem pecado. Agora, se Jesus, pela sua morte, acabou com todo o pecado da humanidade, a necessidade da lei não há. Porque não tem mais pecado. Está difícil de entender? Se é difícil de entender, vamos para a Bíblia, né? Porque não tem outra palavra melhor do que a Bíblia, né? Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Eu estou animadíssimo. E você, como que está? Hebreus capítulo 10. Desculpe. Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou. Ele se tornou homem, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Pela morte de Jesus Cristo, o que aconteceu? Aquele que tem poder da morte, o diabo, foi destruído. Verso 15. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, como Jesus destruiu o diabo, acabou o pecado, originador do pecado, acabou a morte, você está livre do pecado, você está livre da morte, então, a necessidade da lei. Eita, mesmo assim está coçando a cabeça, né? Está complicado, você está complicando demais. Então não preciso guardar 10 mandamentos? Para os adventistas do sétimo dia, vai dizer, não precisa guardar o sábado? Eu não posso responder isso sim ou não, mas se você me exige que responda sim ou não, eu diria, não precisa guardar os 10 mandamentos, inclusive o sábado. Aí você vai perguntar, então sábado pode fazer a mesma coisa dos 6 dias? Logo você está caindo onde? Está querendo cair ainda na escravidão. Ainda não desfrutou a liberdade que Jesus nos ofereceu pela sua morte e pela sua ressurreição. Se você experimentar este tamanho do amor de Cristo, de morrer por mim, em vez de eu morrer, Ele que morreu no meu lugar, se você entender disso pelo Espírito Santo, você não vai dizer assim,
Ah, então posso fazer a mesma coisa no sábado, daquilo que eu fazia. Posso comprar, vender, trabalhar? Sabe que tipo de pergunta é essa? É a mesma coisa que assim. Nos 6 dias eu posso pecar, porque você está colocando trabalhar, comprar, vender, que é proibido no sábado, porque nós colocamos essas regras, entendemos dessa forma, colocamos assim, e se fizer isso, fala que é pecado no sábado, e nos outros dias não é pecado. E agora, hein? Tá, então eu vou dizer. Jesus, segundo a Bíblia, diz que ele não pecou. Não pecou. Me fale. As atividades de Jesus nos 6 dias que nós falamos que podemos fazer coisas seculares. Para Jesus, havia alguma diferença no 7º dia, que é sábado, que para nós tem uma tremenda diferença? As atividades, os afazeres de Jesus Cristo como homem que viveu neste mundo, de 6 dias e o 7º dia, havia alguma diferença? Eu não vejo nenhuma diferença. Ele curava os doentes, ele auxiliava as pessoas, ele ia no templo, na sinagoga, abria livro, como de costume, e lia a Bíblia, né? Pregava. Ele não fazia isso nos 6 dias? Tudo que ele falou nos 6 dias não foi apresentação do Evangelho, apresentação do reino de Deus? Aí você vai dizer, mas não somos Jesus, nós vivemos diferente de Jesus. Agora sim, se você falar desta forma, então você ainda não saboreou Jesus Cristo, você não está em Cristo e você não é uma nova criatura. O sacrifício de Cristo e a ressurreição de Cristo não está curtindo nenhuma eficácia na sua vida. Jesus é meramente quando você está na igreja ou quando você pega a Bíblia. A atividade do dia a dia não tem nada a ver com Jesus. Sim, tudo a ver com o inimigo. É por causa do seu egoísmo que você tem as atividades diárias. E no sábado, bom, agora 7º dia é o dia santo, então vamos guardar. E guarda do seu jeito. Alguns falam, não, no sábado não pode cozinhar. Assim os judeus faziam, né? Há uma separação tremenda entre a lei e a liberdade. Veja só, por que Cristo é fim da lei? Porque ele cumpriu toda. E ele diz, eu dou um novo mandamento. Ame uns aos outros, amai-vos uns aos outros,
assim como eu vos amei. Este é um novo mandamento, que na realidade não é o novo. Na realidade, toda a lei que Jesus Cristo cumpriu, todas as leis cerimoniais, toda a lei que são 10 mandamentos que Jesus cumpriu por completo, é minúscula parte de novo mandamento. Veja só, desde Adão, depois do pecado, vem descendo até Abraão. Tinha alguma lei? Você procura na Bíblia, estuda, pesquisa de Adão depois do pecado, a partir do capítulo 3 de Gênesis, aí você vai até vida de Abraão. Existe alguma lei? Agora vai, filho do Abraão, Isaac. Existe alguma lei? Até Jacó, até 12 filhos de Jacó, que forma 12 tribos. Existe alguma lei escrita ou falada? Nós não vemos nenhuma lei. E agora, a partir de 12 tribos, lá no Egito, torna-se um povo. Multidão de pessoas, como Deus havia prometido para Abraão. E este povo torna-se escravo. Escravo por 430 anos no Egito. Sabe o que significa passar 430 anos como escravo sem liberdade? Você e eu dificilmente vamos entender o que significa ser escravo. Por exemplo, agora, lá no hemisfério norte, principalmente na China, Coreia, Japão, Irã, esses países, né? A Europa também, Estados Unidos, estão com tremendo medo de pneumonia de Wuhan. Então, outro nome, novo coronavírus 19. Você está a par desse coronavírus 19? Tá. Aí eles estabeleceram algumas regras. Todo mundo tem que andar de máscara. Não pode fazer reuniões grandes. Hoje de manhã estava conversando com uma amiga lá da Coreia, adventista do sétimo dia. No sábado último, porque o governo falou, evite as reuniões, mesmo reuniões religiosas. Não teve culto na igreja, gente. Ela me disse, acredito que quase nenhuma igreja adventista do sétimo dia teve culto na igreja. Por quê? O governo pediu que não tivesse. E no domingo, também aquelas igrejas grandes que reúnem milhares, dezenas, milhares de pessoas, não estão tendo culto. Tá. Isso por causa de esse coronavírus 19. Agora vamos fazer o seguinte. Tempo passa, coronavírus não desaparece e essas regras, outras regras, tá? Durante um ano com todas essas regras. 10 anos, 100 anos, 430 anos de regras que você submeteu
contra a sua vontade, por causa da ordem. Porque se não obedecer, você vai ser castigado, vai ser preso. Lá no Egito, você é morto se desobedecer. Não usufruía nada de liberdade. E Deus, com sua mão poderosa, de uma forma magnífica, tira estes escravos e agora são livres. No deserto, Deus guiando. Durante o dia, com a coluna de nuvem, durante a noite, com a coluna de fogo, maná caindo, água sendo provida. Não faltava nada. As roupas dele, as sandálias jamais desgastavam. Perfeito. E aí então Deus fala: eu sou Jeová que tirou vocês da escravidão do Egito. Êxodo capítulo 20. Eu sou Jeová que tirou vocês lá do Egito. Agora vocês são livres, não são mais escravos. Agora, eu sou o único Deus. Não existe outros deuses. Não existe. Sabe que enquanto Deus estava dando estas duas tábuas de pedra, escritas com seu próprio dedo, lá embaixo, o que o povo estava fazendo? Porque Moisés não estava com eles. O que eles estavam fazendo? Agora Moisés desapareceu. Cadê Deus? A gente não enxerga Deus. Eles logo fizeram um bezerrinho. Aquele Deus que eles estavam acostumados lá no Egito. Embora eles fossem livres agora, libertados por completo lá do Egito, mas seus costumes, seus raciocínios, sua mente, seu espírito não mudou. Para mudar então o espírito, para mudar a mente, para mudar o deuses do Egito para Deus de Israel, o que Deus fez para os escravos? 10 mandamentos. Mínimo para que os escravos entendessem que Deus é amor. Eu vou dar um exemplo bem ridículo, né? Você vai rir. Vamos supor que vai ter uma reunião, um acampamento, né? Acampamento. E então os líderes do acampamento dão regras. Né? Regras. São 10 regras enquanto você permanecer aqui no acampamento. Aí fala: olha, você não pode matar ninguém. Não mate. Você não pode entrar em qualquer quarto e pegar qualquer mulher e deitar. Se desse esse tipo de regra para vocês no acampamento hoje em dia, o que seria? O que você iria falar? Mas que troço é esse? Que regras são isso? Que coisa esquisita é essa? Não falaria? Claro, por quê? Porque você já sabe que matar alguém, não é?
agradável. Adulterar também não é, porque você já está acostumado com isto. Ninguém precisa estabelecer esse tipo de lei. Mas para o povo de Israel que estavam lá no Egito por 430 anos, qual era a prática deles? Escravos. Roubar, bater, matar outro, pegar a mulher do outro, era coisa normal. Então Deus estava agora estabelecendo estas regras, leis, mandamentos, para que eles experimentassem respeito por outro, o amor por outro. Tem que dar valor para seu próximo. E assim, Deus começou a conduzir estes escravos, a mente egípcia, o espírito maligno, para a mente de Deus, para ter todas as coisas, principalmente o amor incondicional de Deus. Então, Deus estabeleceu o mínimo. Através da sua morte, através da ressurreição de Jesus Cristo, o que Deus fez? Jesus cumpriu toda a lei. Ampliou tremendamente a lei. Agora ele apresenta: esta é lei do governo, isso é lei do meu governo. Reino de Deus é isto: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando ama igual Jesus que nos amou, amar até o fim, perdoando 70 vezes 7, precisa falar, não adulterar, não roubar, não falar mal de outro, falsos testemunhos, honrar seus pais, guardar o sábado. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você não permanece no seu amor, você não tem descanso todos os dias, principalmente você que aceita pela fé. Mediante a fé, você aceita todo o sacrifício de Jesus Cristo. E agora você é considerado santo. A justiça, a vida eterna é atribuída para você. Embora você estivesse aqui na terra, embora nós vamos passar pela corrupção, quer dizer, vamos voltar ao pó da terra, nós não temos garantia de vida eterna? Quando nós tivermos este amor verdadeiro, desfrutamos disto. O que significa 10 mandamentos? 10 mandamentos, nós, igual a Cristo, já cumprimos tudo. Nós somos do reino de Deus. Nós vivemos igual, como o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 4. Vamos voltar, Gálatas capítulo 4. Coisa extraordinária. Verso 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, está explicando: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz,
exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Gente, quando eu lia isso em Isaías antigamente, não entendia, mas o que quer dizer isso? Como que o estéril, abandonada, pode ter mais filhos numerosos do que mulher que tem marido? Sabe por quê? Nosso marido é Jesus Cristo. Nosso marido. Nosso marido é próprio Criador. Nós somos herdeiros, as esposas de Cristo. Então, nós teremos multidões de pessoas atraídas por desfrutarmos esta liberdade, por vivermos neste amor extraordinário. Lembre de uma coisa: você e eu somos livres do pecado, livres da morte, porque Jesus cumpriu tudo. Toda a lei Jesus cumpriu. Por isso que Jesus falou, está consumado. Foi a última frase que ele proferiu na cruz de Calvário. E seu espírito então saiu. Diante disto, eu me alegro muito. Quando permanece no amor de Jesus Cristo, guardar o sábado tem um sabor extraordinário. Não fazer imagens tem sabor outro extraordinário. Não ter outros deuses a não ser Jeová, isso é tremendo privilégio. Não falar nome de Deus, Jeová, em qualquer momento. Não é por qualquer coisa, graças a Deus, não. A graça de Deus, esta superabundância de graça de Jesus Cristo, é que faz que você tenha vida, eu tenha vida. Nada de coisa sem valor, mas é um outro valor, muito maior do que tentar guardar as regrinhas. Como Jesus falou, quando passa uma mulher formosa, não é que meu pescoço gira, como era antigamente, nem no meu pensamento agora passa pensamentos do espírito maligno, porque o Espírito Santo que reina em mim, porque a palavra de Jesus Cristo permanece em mim e eu permaneço em Cristo. Eu e Cristo é uma unidade, porque abri a porta do meu coração e Jesus entrou e habita em mim. Eu sou templo do Espírito Santo. Então, comer arroz integral, pão integral, alimentos de origem animal estritamente, é um tremendo privilégio. Eu não como isso para que eu tenha saúde. Viver no campo, desfrutar esta simplicidade, tremendo privilégio do Filho de Deus. Não é nada por favores ou trocas, mas sim aquele espírito
espírito que me constrange para considerar que o sacrifício de Jesus Cristo foi tremendo acontecimento para a minha vida. Espero que você desfrute a liberdade. Jesus disse, João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar da morte, libertar do pecado. Porque Jesus cumpriu tudo. Que bom que nós temos estas maravilhas, estas verdades. Espero que você leia Romanos capítulo 4, ou capítulo 5, Gálatas capítulo 4, para que o Espírito Santo possa falar diretamente com cada um de vocês. E que entenda, compreenda pelo Espírito Santo. Nada de seu pensamento, ou pensamento de alguém que estudou mais a Bíblia, mas você mesmo pode ouvir diretamente do Espírito Santo. Fazendo assim, nós vamos combater o bom combate enquanto estivermos neste mundo. Chegou alguns comentários e perguntas. Que água boa, hein? Minha boca estava quase ressecando. Boa tarde, boa noite, Rosinha Camurca. Eu queria saber sobre o jejum. É preciso jejuar para Deus receber nosso sacrifício? Tem como uma pessoa se livrar das acnes sem usar medicamentos? O que fazer? Rosinha, o verdadeiro jejum não é abstinência de alimentos. Verdadeiro jejum está escrito em Isaías capítulo 58. Esse jejum nós precisamos experimentar. Agora, abstinência de alimentos para ter algum benefício, isso nós não precisamos fazer. Porque qualquer benefício que você espera do jejum já é oferecido por nosso bom Deus sem que nós façamos o jejum. E o acne é o acne é realmente simples de resolver sem nenhum medicamento. Não é que o que fazer? Receber aquilo que seu Criador está oferecendo. Grande questão é isto. Não é eu que tenho que fazer, mas sim receber o que nosso Criador está nos oferecendo. Esse raciocínio realmente precisa ser invertido. Se quiser fazer, é receber. Olá, Iracema, dos Estados Unidos, Massachusetts. Que programa maravilhoso, tenho aprendido demais e colocado em prática. Continua, Dr. Geia. Obrigado, sim, vamos continuar. Deus vos abençoe ricamente. Por favor, fale sobre kefir. Kefir? Eu vou ter que saber o que significa kefir. Hã?
que é kefir? Aqui está escrito kefir. Tá, eu vou saber o que é kefir. No próximo domingo eu vou falar, tá bom? Iracema? Olá, Cabo Marcílio. Ver o livro da Bíblia, Hebreus 10 e 11. Tá, eu vou ver. Hebreus 10 e 11. Que maravilha. Marcílio. Lourdes Duarte. Como vai, senhora portuguesa? Já li várias vezes as palavras preceitos de Deus. Pode comentar sobre os preceitos de Deus? Sim, acabamos de comentar, né? Preceitos de Deus, as leis, os julgamentos, mandamentos, tudo é a mesma coisa, né? Adiline Faria. Será que esse Adiline é lá de Cascavel, Paraná? Parece que sim, né? Falando de bebê de 11 meses. O que o senhor acha de oferecer ovo para bebê de 11 meses? Sim, pode oferecer ovo da galinha. Pode. Mas, se fizer uma alimentação balanceada, não é necessário que use ovos, não somente para bebê, para qualquer um de nós, né? A não ser que tenha algum momento especial que realmente ovo signifique alguma coisa. Mas, para o bebê de 11 anos, não sabe o que significa ovo. Para os pais, pode, mas nutricionalmente falando, não há necessidade de oferecer ovos para bebês e para os adultos, inclusive. Lourdes Fonseca, boa noite. Lucas Fonseca, boa noite. Tá vendo? Quando eu não uso óculos, quase que é ceguinho. Excelente conteúdo. Você também é de Cascavel? Lucas Fonseca? Não sei se era Fonseca. Que Deus continue te usando para abençoar outras pessoas. Obrigado. Tenha uma luxação no ombro. Se eu ouvir a voz do meu Criador, posso ser curado sem cirurgia? Luxação quer dizer, saiu o ombro do lugar, ou então simplesmente foi uma machucada que está um pouco deslocado, ou realmente tem que ter intervenção da cirurgia. Sabe que normalmente, pelo que entenda, né? Pelo que eu entendo, luxação, sim, sem que faça cirurgia, pode ser curado. Agora, sem eu ver o estado da luxação, lógico que eu não posso estabelecer isto, né? Então, qualquer forma, como você referiu, ouvir a voz do Criador é tudo, realmente tudo, ouvir diretamente dele. Isso é, acima de tudo, nós precisamos exercitar. Olá, Flávio Fabris. Estou com neuropatia periférica por conta da diabetes, entendi. Que conselho o senhor me daria para me curar? O que devo comer? Devo fazer exercícios regulares? Estou com dormência no pé direito e dores nas pernas. Não tenho conseguido trabalhar por conta disto. Neuropatia periférica realmente é resultado de diabetes, uma das complicações, porque os nervos realmente sofrem, porque diabetes provoca isto, né? As complicações
mau controle de glicose no sangue pode permitir estas alterações ao nível dos nervos e ao nível dos vasos. Basicamente, por acontecer alterações, destruições nos vasos, que os nervos não são alimentados nem oxigenados, são produzidos essas consequências. Uma vez que diabetes é curado, uma vez que os vasos capilares forem regenerados, toda a neuropatia periférica volta ao normal. Até pé diabético que medicina quer amputar porque tem necrose, volta ao normal. Então, meu querido irmão e amigo Flávio, preste atenção o que Jeová fala para vocês. Preste atenção. Se você prestar atenção e ouvir e fazer o que é reto diante dos seus olhos, segundo o pensamento de Deus, é muito simples de curar diabetes, qualquer complicação de diabetes. Angela Haas, meu braço não consigo colocar para trás direito, dói muito. Talvez deve estar travado algumas articulações, né? Então, novamente, preste atenção o que Deus fala. Deus fala com tanto amor. Ele apresenta como regras, 8 regras eu vou mencionar. Alimentos, nutrientes adequados para nosso organismo, atividade física prazerosa e produtiva, ou exercício físico, água, luz solar, temperança, ar puro, repouso, confiança no poder divino. São regras que nosso Criador nos proporcionou para que nós desfrutássemos seu amor ao nível da nossa célula. Experimente. Você vai desfrutar tremendas coisas. Não é para sair dessa situação incômoda que você vai fazer isto, mas por amor, por gratidão. Cíntia Carmo, o que você pode me falar sobre tratamentos naturais, naturopatia? Pelo que entendo dos tratamentos naturais que existem hoje no mercado, esse tem o seguinte conceito. Você faça tratamentos naturais, usando elementos naturais, para você ter certos benefícios. Esse tipo de conceito não é bíblico. Esse tipo de conceito eu não aceito. Porque antes de você fazer qualquer coisa, nosso Deus, Criador, Ele dá tudo. Ele restaura, regenera tudo. Então, eu não vejo a necessidade de tratamentos naturais para quem realmente desfruta o amor divino. Mas, para aquelas pessoas que não conhecem de nada, mas precisa ser aliviado algum problema que surgiu no organismo, é absurdamente preferível, melhor, aplicar os tratamentos naturais do que qualquer outros tratamentos alopáticos que existe. Realmente, além de seus resultados serem
rápidos, aliviando realmente bem. E grande outra vantagem é que não tem efeitos colaterais como tem tratamentos alopáticos. Então, nesse aspecto, sim, podemos aplicar tratamentos naturais, mas sempre precisa falar para quem recebe os tratamentos naturais que não foram os tratamentos naturais que produziu este resultado benéfico, mas sim Criador que, pela sua misericórdia, atuou. Então precisa apontar para aquele que fez todos os elementos naturais que foram aplicados. Esse cuidado sempre tem que ter. Boa noite, Antônia Pereira. Boa tarde, muito amado Dr. Geia. Será quando Jeová disse, meu sábado era porque, mesmo debaixo da lei, era dele, como os outros dias? Obrigada, abraço. Eu de novo, só para dizer que gosto muito de te ouvir. Eu não entendi bem essa primeira parte. Será quando Jeová disse, meu sábado era porque, mesmo debaixo da lei, era dele, como os outros dias? Bom, desculpe, Antônia, eu não entendi bem isto, mas lembre bem o que Jesus falou do sábado. Sábado é feito para o homem, não homem para o sábado. Sábado é um dia de libertação. E Jesus libertou de todos os pecados. Libertou você e eu de todos os pecados. Assim nós descansamos. Chegou mais 2 comentários. O tempo avançou bastante, então vamos finalizar. É sim, doutor, meu ombro desloca facilmente, já saiu do lugar mais de 10 vezes. Os médicos dizem que necessita de uma cirurgia para segurar a cabeça de Húmero. Húmero não queria fazer cirurgia. Lucas, você que manda. Você não quer fazer? Não faz. Precisa fortalecer os tendões, os músculos, tendões de ligamentos, tudo isso fortalecido, então não sairá o húmero da escápula. Então não vai ter essas saídas, tá bom? Então fortalecer. Uma das formas de fortalecer bem a musculatura e os tendões é esticar, alongamentos. Tudo bem? Que bom que chegou o fim, que maravilha. Sei que eu não respondi todas as perguntas e espero que você tenha paciência de pesquisar e compreender e em vez de fazer, vamos receber. Vamos finalizar com agradecimento. Pai nosso que está nos céus, muitíssimo obrigado, Pai, porque Jesus cumpriu toda a lei. Tudo. Por causa disto, nós estamos nesta liberdade. Estamos sob a lei, novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Este reino de amor, que nós possamos buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas aquelas leis, 10 mandamentos, tudo que seja
tão agradável, tão natural de fazer parte da nossa vida. Rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana, meus amados. Até próximo domingo.